pessoal, boa noite. Boa noite. Olha a minha desenvoltura, né, Alice? Acho que a Alice leva mais jeito, né? Queria dar as boas-vindas mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos, pela presença de cada um que atendeu o nosso convite. Muito obrigado. Queria agradecer aqueles que nos ajudaram aqui na logística: Emerson, Silmária, Tarcísia, Vinícius, a Socorro, a Val, todos que nos ajudaram. Desculpa alguém aí que eu não esqueci. Estamos muito felizes de ter vocês aqui e cremos que Deus já está aqui conosco, falando aos nossos corações. Já começou a falar na última reunião, e eu creio que Deus vai estar suprindo as nossas necessidades, falando de acordo com a necessidade de cada um. E convido mais uma vez o Espírito Santo a estar conduzindo esse momento, capacitando o pastor Elias. E fiquem à vontade para pegar alguma coisa. E vou passar agora para o pastor Elias. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Desligado também, né? Fala aí, Pedro. Pedrão não tá nem aí, né? Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso segundo encontro, né? Então, nós falamos no primeiro encontro sobre o fundamento para construir a nossa casa. Ao vivo. Isso. Beleza? Então são 4 encontros que nós temos. Esse é o mês de setembro, está terminando. Sejam todos bem-vindos. Como o Mohamed falou, a gente quer agradecer também ao Mohamed e a Ana Paula por cederem um espaço muito bom para o nosso encontro, né? Bom, Deus seja louvado. Tá todo mundo com a Bíblia aí, né? Faça assim para acreditar. A Bíblia é eletrônica. Vamos abrir lá em Gênesis 2, 18 a 25. É o texto que nós vamos usar para fundamentar a nossa palavra de hoje. Gênesis 2, 18 a 24, perdão, a 24. Ok? Podemos? A palavra do Senhor diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua bondade de nos reunir hoje aqui, pela Tua graça, pela Tua palavra tão importante, Senhor, que norteia os nossos casamentos nesta noite e que nos dá, Senhor, a esperança que vem de Ti para termos um lar ajustado, um lar alegre, um lar onde o Senhor é glorificado e onde o Senhor é vivido e adorado. Queremos Te entregar a nossa adoração nesta noite, Te glorificar, Te exaltar e Te bendizer.
Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos no primeiro encontro, nós estamos usando a metáfora da construção de uma casa, para a construção de um casamento. O nome já diz, a construção. Nós não achamos nada pronto, né? Temos que começar a construir a nossa casa. Isso vai desde finanças até o relacionamento. Então a construção é constante, nós nunca paramos de construir. Por isso que o casamento é comparado a um sacerdócio, que sempre vai ter o trabalho de levar diante de Deus as nossas orações, de representar o cônjuge diante de Deus, de fazer o link entre Deus e o nosso cônjuge. Sempre vai ter, e depois vem os filhos. Então nós temos mais responsabilidade ainda. E Deus fala que nós devemos ouvir a sua palavra e praticar. Por quê? Porque se nós fizermos assim, nós vamos ser construtores sensatos. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha. Por que isso é muito importante? Porque é onde começa o casamento, começa em Deus. É simples, mas é uma coisa que muitas vezes nós esquecemos. E a gente corre para outros lugares. O salmista diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Muitas vezes nós criamos os nossos refúgios. Esse é o grande problema. E o Senhor é o nosso refúgio constante. Então, na metáfora da construção, a base é o Senhor. Se nós construirmos constantemente o nosso casamento na rocha, que é o Senhor, e construir na rocha significa ouvir a palavra e cumprir. Essa é a grande diferença entre crentes e crentes. Por que tem crentes ou famílias mais abençoadas que outras? Porque às vezes nem é porque o outro sabe mais a respeito de Deus ou da Bíblia, é porque o outro pratica mais aquilo que ele sabe. Às vezes na simplicidade, um casal é muito simples no conhecimento das Escrituras, mas o que ele sabe ele aplica. Ele obedece ao Senhor, e isso é tudo de bom. Por quê? Porque o casamento dele vai estar forrado e firmado. Vem todos os tipos de problemas que vêm sobre todos os casais, dentro da igreja ou fora da igreja. Todos os tipos de problemas, tribulações, todos os casais passam. A diferença é como a gente reage. Se nós estivermos ouvindo a palavra do Senhor e obedecendo, acabou. Então, meus irmãos, é uma coisa velha, antiga, mas que a igreja tem esquecido. Por exemplo, devocional, meditação nas Escrituras. Ora, o problema é que as pessoas meditam nas Escrituras, na hora de usar, não usam. Ora, Satanás pregou a Bíblia para Jesus, ele sabe muito mais do que a gente. É um ser milenar. Qual é a diferença? Que ele ouve e ele não pratica, ele desobedece. E quando nós ouvimos e não praticamos, nós somos semelhantes não ao prudente, mas ao insensato, que constrói a sua casa na areia. Por exemplo, você chega aqui, irmãos, nós vivemos uma vida cansativa. Eu sei disso. Tá? Quem trabalha fora, quem tem família, é uma correria, vai para aqui, vai para ali. Hoje a vida é muito corrida. Né? Tem um autor que diz que a nossa vida é semelhante a um estromboscópio, aquele de discoteca, sabe? Que fica girando. Aí você fala, para onde é que ele foi? Não, ele ficou no mesmo lugar. Girou, brilhou, fez luz e refletiu luz, mas ele não saiu do lugar. Nossa vida muitas vezes é assim. A gente corre demais, mas muitas vezes a gente ouve a palavra e a gente não pratica. E a gente que é crente tem mais a igreja, tem compromisso com a igreja. Agora, se eu deixo de obedecer ao Senhor, de estar lendo e meditando nas Escrituras, de estar participando da igreja, servindo no ministério, fazendo alguma coisa na igreja, isso eu vou estar construindo a minha casa em quê? Na areia. Então, depois o Senhor vai dizer assim, eu te dei material e você não construiu a tua casa. Eu falei para você e você não quis saber. Eu disse para você e você não quis praticar. Irmãos, tem coisas que pessoas constroem e daqui a pouco acontece um problema. Não é normal isso? Acontece, né? Alguma coisa que acontece e está fora dos planos. Mas imagine se a gente não fizer o dever de casa, não é muito pior? A gente vai ter problemas, dificuldades de relacionamentos de todos os tipos, né? Por exemplo, um casal que não cuida das finanças. Eu já vi separação de casais por causa disso. E não era porque a esposa gastava muito, não. Só falar, ia no lado vermelho, né?
comprava não sei quantos sapatos e vai não sei aonde e fica assim. Às vezes é um marido que gasta muito, né? O cara pega o dinheiro, não fala para a esposa e faz um caixa 2. Gasta mais do que ganha. Daqui a pouco está o quê? Está uma dívida horrorosa. Isso vai gerar o quê? Discussões, problemas. E às vezes a pessoa não busca ajuda e não resolve o problema dela. Estou dando exemplos aqui. Então o primeiro encontro que nós vimos é o fundamento do nosso casamento. Tá? Não tem outro fundamento, né? Pelo qual que importa que os homens sejam salvos, a Bíblia diz, mas também para a manutenção da nossa vida. Nós estamos ali constantemente construindo o nosso casamento na rocha. Ouve a palavra e pratica. Ok? Primeira coisa. Hoje nós vamos tratar de quê? O texto aqui fala de adequação. Né? O texto, eu vou passar algum tempo nesse texto depois, nos outros encontros. Esse texto é riquíssimo. Mas aqui fala, por exemplo, que Deus olha no verso 18 e diz: o homem não é bom que ele esteja só. Então, meus irmãos, o conceito de casamento, a primeira coisa, biblicamente falando, desde o Gênesis, é o que? É acompanhamento. Casamento é amizade, né? E aqui no verso 18 ele vai falar: falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra no hebraico significa o quê? Adequada. Por exemplo, quando você está na frente do espelho, você põe, eu estava hoje escovando os dentes, lembrando desse texto, né? Estava aqui com a mão direita ali no espelho, vai aparecer a mão esquerda. Que coisa é essa? Aí meu olho direito é o olho esquerdo lá, o olho esquerdo aqui no espelho é o olho direito. Que coisa! E a mão esquerda minha é a mão direita. Mas é porque no hebraico fala o quê? É como se fosse o marido aqui e a esposa foi criada para ser correspondente a ele. Já viu aquelas pessoas que são treinadas para mímica? Que elas fazem a mesma coisa, o cara sai assim, tem as pegadinhas, né? Aí o cara sai imitando o outro andando. É desse jeito, sendo que de frente. Por quê? Porque a diferença, homem é homem, mulher é mulher. Mas há o quê? Complementaridade, correspondência. Tem um autor que fala, sabe o quê? Um autor judeu que chama esse texto aqui: falhei uma sósia. Né? Ou seja, a mulher é a sósia do homem, criado para refletir o homem. Olha, de onde é que o homem foi criado? Quando Deus criou o homem? Não foi ele fez um boneco de barro e soprou nas narinas o sopro de vida? E a mulher foi criada de onde? Esse texto fala da costela do homem. Por isso que Paulo diz que a glória do homem é Cristo e a glória da mulher é o homem. Então há essa sequência todinha que vem desse texto, complementaridade. E aqui ele vai repetir de novo no verso 20. Diz aqui que o homem recebe a função de que dá um nome a todos os animais. Por quê? Na cultura antiga e na cultura hebraica não é diferente. Significa o quê? Aquele que dá o nome, o que Deus está falando? Tem autoridade. O que acontece? Deus faz o quê? Ele faz o homem do barro, mas quando ele vai criar a mulher, ele tira da onde? Da costela. E é lindo, porque isso é uma função poética que faz o quê? Deus entorpece o homem. Eu não sei o que ele deu para o homem, né? Mas diz que Deus fez ele cair em profundo sono. Aqui um entorpecimento. É como se ele tivesse tomado uma anestesia geral. Deus dá uma anestesia geral, não sei o que ele usou, né? Dá uma anestesia geral, o homem cai em profundo sono e Deus opera o homem, tira do homem a mulher, né? Por isso que é adequada, correspondente. Por quê? Porque é tirada do homem. Mas essa palavra significa também oposta a ele. Homem é diferente de mulher. E nós vimos aqui, da outra vez eu falei, homem é diferente de mulher funcionalmente e as características de personalidade, mas na natureza os dois são iguais. Porque no capítulo 1, versos 26 e 27, diz que Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. Então, a substância do homem e da mulher é a mesma, vem de Deus.
A provisão vem do Senhor. Então, o homem é igual em natureza, mas funcionalmente diferente. Diferente em personalidade, diferente em formas de ver. Por isso que é uma beleza o que? A igreja é formada de homem e de mulher. Porque isso é muito rico, ter a contribuição dos dois. Porque são visões de perspectivas diferentes. E o casamento é uma coisa muito bonita. Por quê? Porque o casamento abaixo da Trindade é o relacionamento mais profundo que tem. Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade, eles convivem e eles vão conviver e tem harmonia. Por exemplo, o Pai, ele é autoridade sobre o Filho, mas os dois são iguais. Se eu pegar para você e falar assim, vamos construir do barro, tá? A cerâmica, vamos construir do barro o tijolo e vamos construir do barro a telha. Eu pergunto para você, telha é barro? O que você vai falar? Não é? Telha não é barro? E se eu perguntar, tijolo é barro? Falar que sim. E a cerâmica é barro? É. Agora se eu vou mudar a pergunta, telha tem a mesma função do tijolo? Não. Telha é para cobrir, não é, a casa. E o tijolo? Para subir parede. E a cerâmica? Revestir o piso, né? Então tem o piso ali, o piso não vai ser telha, a telha não vai ser piso e o tijolo não vai ser nenhum dos dois que eu falei anteriormente. Dá para entender? Então, Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Todos os três é da mesma substância. Agora, Deus Pai tem função diferente do Filho, o Filho tem função diferente do Espírito e o Espírito tem função diferente do Pai. Essa é uma forma, uma metáfora de você provar a Trindade, ou então pelo menos explicar. Porque como é que você vai provar a Trindade? Esse relacionamento agora vem para o casal. E Deus faz o homem do barro, sopra nas narinas. E agora vem o que? Forma a mulher da costela e faz cair em profundo sono. Aqui, irmãos, por exemplo, um autor, o Matthew Ranieri, fala, que é um puritano do século XVIII, ele fala assim, olha só que coisa linda que ele fala: a mulher não é feita da cabeça para estar acima do homem, nem de seus pés para não ser pisada pelo homem, mas do seu lado para ser sua correspondente, debaixo do seu braço, tomara que ele use desodorante, debaixo do seu braço para ser protegida, e perto do seu coração para ser amada. Eu não estou entendendo nem minha letra aqui, porque a minha letra é boa. Dá para entender isso? Então Deus tira da costela e ele faz esse apanhado aqui para mostrar que homem e mulher têm a mesma natureza, funções diferentes. E aqui ele fala, outro autor, aqui já um judeu, fala assim, o Cassuto, fala, assim como a costela se encontra no lado do homem e lhe é anexa, da mesma forma a boa esposa, a costela de seu esposo, fica a seu lado para ser sua auxiliar ou sósia, aquilo que eu falei, e sua alma faz fronteira com a alma dele. Tá? Poético, né? Então, essa complementaridade. O que é que eu quero falar hoje? De forma rápida, sobre diferenças. A gente tem que celebrar as diferenças para a gente ter o que? Encaixe. A diferença primeira que nós temos é da natureza, não é verdade? Então nós temos a diferença de homem e mulher. Aqui nós temos, por exemplo, diferença de personalidade. Então, isso cabe para homem e para mulher. A Bíblia vai falar dessa diferença. Isso é ruim? Não, foi Deus quem criou. Igual tem gente falando assim, eu quero pegar quem inventou o trabalho. Foi Deus. Você vai pegar Deus? Deus que inventou o trabalho. O problema é que o trabalho depois do pecado vai gerar o quê? Tá vendo? Caiu até o óculos. Tá vendo? Tem gente que não gosta de trabalho, né? Não sou eu, viu? Que não gosto de trabalho. Eu gosto de trabalho. Então você tem diferenças no homem e na mulher que são importantes. O que Deus quer? Complementaridade. Por exemplo, diferença de personalidade. Tem um homem que é mais devagar e a mulher mais rápida. Ok? Será que casou errado? Imagine se os dois forem devagar, né? Vou dar um exemplo aqui do meu casamento. A gente ia fazer vestibular
Aí a Fabiana fazia o vestibular e tinha umas banquinhas lá na frente da UNB que dava picolé para quem saísse antes, né? Mas ela não faria, não saía antes para chupar picolé, né? Mas saía antes, tá? O picolé tá ali e assim por diante. A Fabiana saía geralmente antes da prova terminar, 1h30. E eu era o último aluno a sair da prova, queimando cartucho. E às vezes eu marcava o errado, tinha certo no meu coração, e eu pensava, deve estar errado, né? Aí me dava mal também. Dá para entender? Rapidez. Tem um que é mais rápido do que o outro. Na hora de fazer prova, na hora de fazer compra, o outro é mais lento. O que é que tem que fazer? Complementaridade. Deus faz as coisas perfeitas. Se a pessoa for rápido demais, vai ter um infarto do coração, do miocárdio, né? Tudo acelerado, o outro é mais lento. Então não dá para você ir lá adiante e deixar o outro. Tem os dois andarem juntos. E o outro que é lento demais tem que acelerar mais um pouco. Isso é uma coisa simples, mas às vezes dá problema. Isso é uma coisa. Por exemplo, questão de personalidade, de gostos. Tem gente, eu lembro no início do nosso casamento, aí a Fabiana falava assim: você não se veste de livros. Você se veste de livros? Não se veste de livros. Eu só queria comprar livro, entendeu? Eu não ligava para roupa, né? Aí eu fui aprendendo alguns valores com ela e ela comigo, ok? Por exemplo, o homem, se você falar assim, vira aí para a pessoa que está do seu lado, parece a igreja pentecostal, né? Vira aí, tá? Vamos fazer esse exercício agora. Para os casais aí, os dois casais ou três estiverem juntos, pergunte aí, se não é, eu vou pensar, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado é igual a 1 e tal. Nada disso, bate pronto. Se eu te desse R$1.000, o que é que você faria? Conte aí para as pessoas que estão do seu lado. R$1.000 sobrando na conta. E aí, o que é que você faria? Irmãos, não é assim, eu vou ver, vou orar. Não tem nada que orar. A coisa que você gosta. Pode não ser nada para o outro, mas para você é muita coisa. E aí, o que você faria? Alguém pode falar aí? Fala, Liz. Comprava roupa. É isso, ok. E aí? Uma serra tico-tico. Serra tico-tico. Que bom. Aí fala assim, deixa Deus te usar, né? Roupa. Quem mais aí? Rapadura? Rapadura é demais, né? Dá para entender? Isso é gosto. Gosto não se discute. Agora, lógico, eu não estou falando aí de coisas pecaminosas. Eu vou gastar para esbanjar. Não é isso. Eu estou falando de gosto. Tem gente que vai pegar e vai investir no carro. Tem outro que vai investir, sei lá, numa fazenda, colocar lá, tô falando meu aqui, mas pode ser muito mais. Outro que vai investir na moto, outro que vai investir no carro, roupa, sapato, outro. Tem gente que ama, não é só homem não, coisas eletrônicas. Eu vou pegar um celular novo, né? Guardar também, né? Guardar também, tem gente que vai falar, Não gastar nunca. Vou gastar não. Então, isso aí são diferenças. Às vezes a pessoa veio de um lar que tudo era na ponta do lápis, organizado. Aí casa com outro que é gastador. Eu já vi gente que casou assim, aí o gastador se converteu aqui, virou pão dura também, né? Aí você vai aqui, o outro fica mais gastador um pouquinho, e a coisa, complementaridade. Porque o que acontece? Se você não entende isso, o que você vai fazer? Vai brigar, vai querer que o outro seja igual a você. É uma desgraça isso. O que tem que haver? Equilíbrio. Por quê? Não é só guardar, é você saber gastar bem. Às vezes você vai gastar muito numa coisa muito importante, e às vezes você vai ter que guardar durante um momento, né? E diz que caixão não tem gaveta, né? A gente vai, guarda, aí os filhos vão torrar a grana do cara.
Entendeu? Eu já vi, N casos. Aí tem o outro que é gastador que fala, eu vou gastar hoje que eu não sei, o gastador miserável pecador. Fala assim, eu vou gastar hoje que eu não sei se amanhã eu estou vivo, né? Tá. Aí fica vivo e no outro dia sem grana e no cheque especial. E pagando o mínimo do cartão. Aí depois vai lá, briga em casa. Mas é lógico, não é assim. A Bíblia ensina que nós temos que ser previdentes com o dinheiro, mas não ao ponto da gente viver em função do dinheiro. Para entender? Não ser gastador e também não ser o quê? Uma pessoa que economiza sem necessidade. Também é bobagem. O que Eclesiastes fala? Boa e bela coisa é comer, beber e regalar-te com a mulher que tu amas. E a mulher também para o homem. Tá? Então o que? Você tem que aproveitar também do que Deus te dá. Para você investir na tua vida, pode investir na vida de outros. Dá para entender? Gosto, predileções, personalidade. Tem gente, irmão, tem gente que quer transformar o cônjuge nele. Aí como é que vai ter a correspondência no seguinte sentido de equilíbrio? Né? A pessoa fala, tem um cônjuge, tem gente assim, irmãos, por exemplo, quer ver? Aniversário. Uma vez eu fui numa médica, aí cheguei assim na atendente. Aí cheguei lá, a doutora fulana tal, hoje é o aniversário dela. Aniversário da doutora, ela pediu para avisar aqui. Beleza, eu tenho intimidade com ela pra caramba. Aí cheguei lá, eu entrei, aí ela falou, hoje é meu aniversário. Eu falei, parabéns, doutora. Né? Aí eu falei, o que a senhora está fazendo aqui? Não vai para casa no dia do aniversário dela? Tá doido, meu filho, limpar cocô de cachorro? Vou nada. Eu prefiro ficar aqui, né? Vou trabalhar lá em casa, vou não. Fica aqui, a minha alegria é falar do meu aniversário. Eu falei, que bom. E eu pensando dentro de mim, eu sou o oposto, né? Eu troquei agora de sessão, aí perguntaram, que dia é o seu aniversário? Pois lá, anotaram lá. Falei, mas eu não gosto de festa não, viu? Dá para entender as diferenças? Tem cônjuge que está fazendo aniversário e põe no Correio Brasiliense, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, né? E vai e fala, né? E convida assim toda a igreja, né? Para fazer um aniversário. Ok, às vezes é o jeito da pessoa, isso é perfeito. E tem outro que não gosta tanto, que gosta mais da intimidade da família, assim por diante. Dá para entender? Aí casa os dois, um extrovertido e um tímido. E aí, como é que fica? Casamento não dá certo. Por quê? Incongruência de gênios. Tem nada a ver, meu irmão. Tem nada a ver essa conversa. É o que? Você não aprendeu ainda que Deus está te dando o ensino por intermédio daquela outra pessoa, que é diferente de você, mas o que? É uma pessoa que também está construindo um casamento. Vai aparando as arestas e vai o quê? Tendo o quê? Crescimento de um lado e crescimento do outro. Diferença de personalidade. Por exemplo, tem mulher que fala pouco, não é? É assim? Não é? E carioca que fala pouco, é assim também? Não? Fala pouco, né? Tímido, não é? Para entender, aí casa um que fala pra caramba com o outro que é calado. E aí, como é que fica? O casamento não vai dar certo. Quem falou? Lógico que dá certo. É só a pessoa entender que está aprendendo com o outro. Questão de quê? Diferença. Mulher e homem já é diferente. E profissões, né? Geralmente o que? Você vai casar, você vai olhar a profissão do outro, né? Aí fala, não, essa profissão aqui eu não caso, porque... E às vezes vai ser o que? Um aprendizado para ambas as pessoas. O que Deus fala aqui, criarei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, lhe seja correspondente, lhe seja adequada, lhe seja uma sósia, né? E tudo isso está nessa palavra. E é muito importante, porque a gente cresce com o relacionamento. Por quê? Porque Deus nos fez para isso. Complementar, dá um toque de complementaridade. Outra coisa importante aqui, dons e serviços, né? É lógico, irmãos, tem coisa que você fala assim, eu não casaria com fulano. Por exemplo, tem um conhecido meu que ele
chegou eu acho que já estava até noivo, e falou assim: eu vou ser pastor. Ela, então vamos acabar com esse negócio agora aqui. Esse casamento, acabou o casamento. Falou: não quero casar com o pastor. Ele depois vai ter que ficar na igreja para atender, vai ter que visitar enfermo, vai ter que orar na vigília. Estou fora, não quero dividir você dessa forma. Pronto, a pessoa, eu não estou falando isso. Mas, por exemplo, se Deus chama a pessoa e a pessoa casa com alguém que tem uma profissão diferente, talvez muito difícil, e ela foi chamada por Deus, ela vai ter o quê? Complementaridade, vai ter o aprendizado, vai ensinar também e assim por diante. Na igreja da mesma forma. Nós fomos chamados para viver o quê? Em sociedade, na igreja do Senhor. E aqui eu coloquei, por exemplo, também, nós temos o quê? Dons e serviços, né? Tem gente que tem um dom e o cônjuge tem outro, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tem o mesmo dom, por exemplo, dom de evangelista, o cara, por exemplo, vai pregar para o Maracanã, igual o Billy Graham. E o outro tem o dom de evangelismo, que é corpo a corpo. Se colocar um microfone na mão dessa pessoa, ela vai sucumbir. Não é verdade? Aí casa com a pessoa com dons diferentes dentro da igreja, dentro da mesma casa, como é que vai ser isso? Complementaridade. É o que? O crescimento dessa pessoa em relação à outra, e aí vai ter o que? A oração, vai ter a caminhada, vai ter a conversa, vai ter a adequação do dia a dia, porque são dons diferentes, são serviços diferentes, né? Eu já vi, por exemplo, maridos que ficam se sentindo diminuídos porque a esposa fala em público, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa tem o dom da palavra, né? Um dia eu estava num lugar, aí tinha um pastor e a esposa. Aí o pastor pregou, aí uma pessoa que estava perto falou assim: não tem o dom da palavra. A esposa foi falar: tem um dom da palavra, ela. O pastor não tinha o dom da palavra e a esposa tinha. Dá para entender a diferença? Se a gente não trabalhar isso, o que o marido pode pensar? Eu não sou importante. Não é verdade. Por quê? Porque Deus criou as diferenças aí para serem celebradas, para serem o quê? Colocadas em favor da família. Tá? E aqui é muito interessante, o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, e aí é que eu quero fechar, essa questão que Deus fala aqui, de toda essa diferença entre homem e mulher, a vinda da mulher, do homem, assim por diante, o que a gente está falando sobre a questão de nós celebrarmos as diferenças para o todo da família, é o que o apóstolo Paulo diz: isso tudo tem que estar submetido ao Senhor, que diz assim: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, eu quero nesse finalzinho lembrar, às vezes é um desafio muito grande você ser casado por causa das diferenças. Agora, se você voltar para o Senhor e você fizer a vontade dele, e aqui, como diz o apóstolo Paulo, e lá estava falando, né, de coisas da igreja, do relacionamento da igreja, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento na família, e o apóstolo Paulo fala na igreja, por exemplo, comidas sacrificadas a ídolos e tudo mais. Mas isso aqui cabe para todo contexto. Quer você coma, quer você beba, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E dentro do casamento, trazendo para esse contexto, faça para a glória de Deus aquilo que você tem que fazer no seu casamento. Ter paciência, esperar a mudança que Deus quer trazer, e não que você quer no cônjuge, né? Porque você às vezes não aceita o cônjuge do jeito que ele é, com a personalidade dele, com os gostos dele, com os dons de serviço, né? Eu já vi igreja assim, quando a menina, né, está procurando alguém para namorar, o pai fala assim: olha, procura um líder da igreja, procura alguém que vai ser pastor. Tadinha, né? Eu já vi isso. Isso é uma bobagem, irmãos. Porque na igreja tem diferentes dons. Às vezes Deus vai colocar uma pessoa no nosso caminho que não é aquela pessoa, às vezes, que a gente está sonhando, né? Mas é uma pessoa que vai ser bênção para a gente, vai nos amadurecer, vai estar junto. E aí tem essa questão que tudo que a gente for fazer no casamento, inclusive as diferenças, celebrar aquilo que tem de ruim no outro, para a gente também ajudar na correção e sermos também corrigidos.
E questão que não é pecaminosa, nós temos que lembrar que Deus fez a pessoa daquele jeito. E a gente deve fazer o quê? A gente deve aprender o que Deus está nos ensinando com aquela pessoa. E isso é muito importante nesse segundo encontro, que é o que? Celebre a diferença na vida do seu cônjuge, agradeça a Deus, ore por ele, né? Tem uma coisa muito legal, eu vi a Cissa Guimarães falando um dia desse, ela perdeu um filho um tempo desse assassinado, né? Ela falou uma coisa muito legal, e ela não é crente. Ela disse assim, uma das coisas mais importantes na vida é o bom humor. E é verdade, você saber levar às vezes, né? Às vezes até tem cônjuge, tem um casal que uma vez eu atendi, o marido era meio estabanado, sabe? O dedo dele já tinha quebrado, o dedinho, que bateu no móvel, vai andando e pum, ele chuta o móvel, aí cai, quebra coisa, cai copo, derruba refrigerante, aí esposa, meu Deus, esse homem é estabanado, né? E a gente tem que levar essas coisas numa boa, ficar, né, nos nossos micos que a gente paga. É igual uma vez que eu estava conversando com um amigo, chegou uma mulher para apertar a mão dele, eu estava tomando uma Fanta, bateu assim em cima da minha roupa, né? Imagina, se a gente não leva na boa, já vai pra briga, né? E numa formatura uma vez, que eu mexendo com vergonha na mesa, não conhecia quase ninguém, eu lá mexendo e tal, bati meu dedo na Coca-Cola, e tinha uma mulher do lado assim, com um vestido de festa, aquele dourado, lantejoula, não sei nem qual é o nome, banho ela de cima e embaixo assim, de Coca-Cola. Ela só fez assim, ó, e foi pro banheiro, né? Falei, nossa, não foi bom, né? Tá entendendo esses micos aí? Então tem que celebrar essas coisas, né? E levar numa boa, porque o tempo vai passar e a gente não celebra essas coisas, né? Lembrar de coisas que os filhos fizeram, isso é muito bom. Mas quando você enxerga no cônjuge a diferença dele e que isso foi dado por Deus, vai ser muito bom para a sua vida. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória do Senhor, né? Façam para a glória do Senhor no casamento. E disse Deus aqui, depois de formar a mulher, deu para o homem a mulher. E no 23, e disse o homem agora, esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Tá? Nós vamos orar agora. Eu queria que você abraçasse seu cônjuge, onde você estiver, tá? Nem que seja para fazer as pazes, né? Mas abrace, né? Tiver tido infight, antes do encontro, é hora também de se perdoar, né? Mas irmãos, essa é a grande coisa de hoje, celebrar a diferença. Tá? Por exemplo, tem gente que fala assim, homem que se sente diminuído, a minha esposa ganha mais que eu, minha esposa já ganhou mais que eu. O negócio é o seguinte, que o dinheiro, quando a gente entende biblicamente, que o dinheiro entra, não é de um só, é dos dois, né? Então, pode ganhar mais, fique à vontade, não tem problema nenhum. Por quê? Porque é do casal, né? Isso é uma coisa pequena que às vezes dá problema no casamento, né? E isso não pode criar barreiras entre nós. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. Vamos orar. Eu queria que você orasse agradecendo pelo seu cônjuge e pedindo por ele nesta noite. Eu vou dar esse tempo para vocês orarem. Peça, suplique. Muitas vezes, irmãos, nós queremos resolver os nossos problemas, quando que nós temos que pedir a Deus para Ele resolver, ou nos ajudar a resolver. A oração é uma arma muito, muito importante, fundamental no nosso casamento. E no tema de hoje, celebrar a diferença. Não queira que o cônjuge seja igual a você. Simplesmente pergunte ao Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu te agradeço. E faça disso algo de celebração para o teu casamento.
Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer, queremos orar a Ti, celebrando porque o Senhor criou a diferença. A multiforme graça do Senhor foi manifesta através do Teu corpo. Quero te agradecer pelo casamento, as diferenças que existem, Senhor, tanto funcionais, como diferenças também de personalidade, de gostos, diferença de dons, de serviços na Tua casa, Pai. Deus, muito obrigado, porque seria tão chato, Senhor, o casamento se não tivesse essas diferenças para dar um encaixe certo, Senhor, para dar um encaixe de dependência de Ti. Quando nós vemos os desafios de sermos tão diferentes do nosso cônjuge, nós vamos buscar no Senhor. E não vamos questionar isso, mas vamos buscar graça, vamos buscar sabedoria, gratidão a Ti. Senhor, nesta noite eu quero te pedir que o Senhor possa derramar graça sobre cada casal aqui, Senhor. Derramar alegria de estar casado com uma pessoa diferente, Senhor, uma pessoa que tem coisas que nós não temos e complementa a nossa falta, Senhor, ou então a ausência de algo que nós precisamos ter e o cônjuge nos complementa. Eu quero te agradecer muito por isso. E nesta noite que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento e derrame, Senhor, ó Deus, a gratidão por isso que é muito importante. Eu quero te adorar, te bendizer, te exaltar de todo o meu coração. Muito obrigado, Senhor. Teu nome seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já imaginou se fosse na igreja? Eu não sou gastador. Você já imaginou na igreja, se fosse me dada a função de coordenar as finanças da igreja? Eu não sou gastador, mas não tenho jeito para isso. Mas tem a Cibele, né, que faz com maestria, faz com honestidade. Irmãos, a nossa igreja é pequena, mas a gente sempre sobra dinheiro, né? A gente investe, compra do melhor e mais barato, né? Então assim, tudo que nós temos ali, porque Deus manda pessoas com dons nessas áreas. E no som, você está vendo esse som maravilhoso aqui? Alguém que preparou, tem gente que chega antes da gente para preparar esse som, essa câmera, né? Tudo para ter o que? Esse ambiente. E as comidas que estão ali. Tem gente que fica ali só trabalhando, ó, porque tem dom nessa área, gosta de fazer também. E estão ali, né, fazendo essa parte da alimentação, separar esse espaço, né? Então, aí daqui a pouco, né, a gente poderia uma sugestão ter no próximo encontro alguém cantando, que não sou eu, lógico, né? Só se for um chuveiro aqui, a gente vai cantando, né? E tem irmão que faz até barulho com o pé na água, né? Mas coloca aqui na frente para ver se sai alguma coisa. Uma pessoa do louvor, recepção de uma igreja, você já viu? Tem gente que tem graça, né, para receber bem. É tão gostoso você entrar numa igreja e a pessoa não é te oprimir, ficar em cima de você, igual um marcador, o lateral esquerdo, né? O cara vai para aqui e o outro vai atrás. Não é nada disso. Qual é o número do seu sapato? Não é nada disso, né? É o que? Você ter o quê? Ser bem recebido, a pessoa se sentir à vontade, né? Tem pessoas que fazem isso. Aí tem um cara do louvor, tem um cara da palavra, tem outro que toma conta das crianças, e assim vai. Complementaridade no casamento também. Por exemplo, estou terminando, hein? Me deu vontade de falar isso aqui, que eu lembrei. Por exemplo, no casamento tem às vezes a mulher que é mais capacitada para administrar as finanças do que o marido. O que o marido tem que fazer? Ministra da economia, né? Encabeçar. Mas o marido tem função bíblica de quê? De decidir junto com ela, ok? Vai ficar ali, tá, faz o que quiser com as finanças, não é nada disso. Ela tem habilidade, ela vai mexer com as finanças e vai voltar para o marido. Jorlando, já estou acabando, viu? O bichinho já está com o olhinho assim, pequenininho. Dá para entender? E tem o que? Casa que o marido tem maior graça nessa área. Vai para o marido, mas o marido sempre vai chamar a esposa para conversar, para ver em que vão... Irmãos, entre aspas, tá? Vocês vão entender. É uma empresa.
Você tem que saber, não pode gastar mais que ganha, não pode gastar em coisas que não é prioridade, não pode gastar no tempo que está... Não é igual um amigo meu, um pastor que falava assim: Elias, em tempo de crise não se tome iogurte, viu? Ele falava essa máxima aí. Dá para entender? Então, por exemplo, ornamentação da casa. Às vezes é o homem que tem isso, a mulher não tem. Aí o que tem que fazer? O homem vai dar o toque na casa e assim por diante. São exemplos que a gente não tem que ficar o quê? Com milindre com isso. Então o outro que é bom ter um dom nessa área, ajuda, o casal é abençoado, né? Então, celebrando as diferenças. Nesta noite, celebre, glorifique e faça tudo para a glória do Senhor. Esse é o fechamento, tá ok? A palavra está com o Mohamed. Pessoal, fiquem à vontade, vamos continuar aí nos comes e bebes, fiquem mais um pouco, vamos interagir mais. E mês que vem, dia 19 de outubro, estamos esperando vocês. Vamos repetir o mesmo salão, tem esse aqui e o das crianças ali na frente. Quem não viu o salão, tem pimbolim, tem DVD, esse é um espaço bem legal. Então os pais que precisarem trazer criança, fiquem à vontade, é um espaço agradável. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pela turma aí que nos ajudou. Vai ter um momento dançante agora, né? Exatamente, quero chamar o Moisés e quem é o outro? Pessoal, fiquem à vontade.